Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Estamos de volta para transmitir uma palavra de fé e também para fazer um convite, a todas as pessoas que primeiramente precisam, desejam, a presença de Deus. Evidentemente que todos nós precisamos da presença de Deus, mas infelizmente existem pessoas que não reconhecem isso. Elas precisam, mas não reconhecem que precisam da presença de Deus. E existem outras que chega um ponto da vida que a pessoa reconhece: eu estou necessitando da presença de Deus, porque a presença de Deus, ela produz em nós uma segurança extraordinária. Ela produz a garantia, a certeza de que maior é aquele que está em nós do que tudo que há nesse mundo, Um dos benefícios que a presença de Deus produz dentro daqueles que a recebem é essa segurança de que maior é o que está em nós do que tudo que existe neste mundo. E nós estaremos neste próximo domingo realizando na Igreja do Novo Nascimento uma oração muito importante, primeiramente para que as pessoas recebam a presença de Deus, e uma oração também importante em favor das pessoas que estão escravizadas pelo medo, vivendo escravizadas pelo medo. O medo, ele gera a dúvida, mas ele também produz muitos malefícios, porque uma pessoa escravizada pelo medo, ela sofre. E nós vivemos num mundo onde existe muita insegurança, incerteza. Na realidade, sem a presença de Deus, sem uma vida firmada em Deus, ninguém tem nenhuma segurança. Na realidade, não há segurança alguma, porque vivemos num mundo de trevas, num mundo que, como diz a Bíblia, jaz no maligno, num mundo de aflições. E é um mundo que, evidentemente, conduz as pessoas a viverem amedrontadas. Então, há pessoas que têm medo do dia de amanhã, Há pessoas que, muitas das vezes, elas dizem: eu tenho medo do futuro, eu tenho medo daquilo que vai ser o meu amanhã. Há pessoas enfrentando problemas e elas estão atemorizadas diante daquele problema. Há pessoas que têm medo de perder aquilo que conquistaram. Há pessoas trabalhando, mas com medo de perder o emprego. Há pessoas com medo de perder a casa, de perder o carro. Há pessoas com medo de que alguma coisa ruim aconteça com os filhos. Há pessoas que têm medo de uma separação, medo de que aconteça uma destruição no casamento. Há pessoas que têm medo de serem felizes, elas têm medo. Há pessoas que têm medo de casar, há pessoas que têm medo de que não possam encontrar uma pessoa que vá fazê-las felizes. Há pessoas que têm medo de que não consigam casar, pessoas que têm medo de viver, que têm medo de estar no meio de outras pessoas. Há pessoas que têm medo de dar um passo na frente na vida. Há pessoas escravizadas pelo medo. E o medo, na realidade, é um sentimento que produz muitos malefícios, porque é impossível que uma pessoa com medo ela se sinta em paz. É impossível que alguém que esteja dominado, escravizado pelo medo, se sinta em paz. Então, quem sofre, quem tem algum tipo de medo, carrega dentro de si esse sentimento de medo, tem que vencer isso, tem que se libertar disso, tem que conseguir soltar as garras do medo. Ora, o Salmo de número 27, que inclusive é muito conhecido também, ele fala de um período em que Davi
estava sendo muito perseguido pelo exército de Saul. Davi, na realidade, nunca fez nada contra Saul. Deus deu a ele a fé para que ele enfrentasse Golias, o inimigo que afrontava Israel. Saul era o rei naquela ocasião, e Davi, pela fé, confiando no poder de Deus, ainda sendo um garoto, ele foi lá e enfrentou aquele inimigo que ninguém no exército de Israel teve coragem de enfrentar. E confiando no poder de Deus, Davi foi lá e venceu aquele gigante, venceu aquele desafio, foi beneficiado. E quando Davi, entrou no arraial do povo de Israel, levando a cabeça de Golias, levando, como se o troféu da vitória, o povo exaltou Davi mais do que Saul, que era o rei. E a partir dali, Saul passou a ter uma inveja muito grande contra Davi, porque ele pensava, ele vai tomar o meu lugar. E essa era a ideia de Saul. E os dias foram passando, e Saul então começou a perseguir Davi, até que passou a persegui-lo com o objetivo de matá-lo a todo custo. E Saul pegava os seus homens de elite, e colocava atrás de Davi, e chegou uma época que haviam 3.000 homens em busca de Davi, 3.000 homens querendo encontrar Davi a todo custo. Davi passou por momentos dificílimos, mas por causa da presença de Deus, mesmo num momento extremamente difícil, Davi demonstrou toda a segurança. Não era uma segurança em consequência da capacidade dele, da força dele, do talento dele, não. Essa segurança expressada no Salmo 27, ela existiu e existia por causa da presença de Deus. A presença de Deus produziu em Davi uma segurança extraordinária. Mesmo num momento extremamente difícil, ele se mostrou seguro, porque a presença de Deus dá essa capacidade. Então Davi disse: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Fez uma interrogação, como quem diz: puxa, Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Quer dizer, eu não tenho motivos para temer, De quem eu terei medo? E disse: o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ora, essa segurança, que Davi expressou num momento extremamente difícil, hein? Ele não estava vivendo um momento tranquilo, de tranquilidade total. Não, ele estava, na realidade, vivendo um momento extremamente difícil, sendo perseguido por milhares de homens e sabendo que, se fosse pego, seria morto. Mas ele, por causa da presença de Deus, Davi mostrou toda a segurança a ponto de dizer: Deus é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Deus é a fortaleza da minha vida, a quem eu temerei? Quer dizer, não há motivos na realidade para temer, porque a presença de Deus lhe deu essa garantia, essa segurança de que, mesmo num momento extremamente difícil, ele não tinha motivos para temer, já que Deus era a sua luz, a sua salvação, a sua fortaleza. Ora, muitas são as pessoas que acordam, já atemorizadas. Muitas são as pessoas que vão dormir atemorizadas. Muitas são as jovens, que ficam muitas das vezes atemorizadas. Será que eu vou conseguir
me casar? Será que eu vou encontrar alguém para que eu seja feliz, para me fazer feliz? Homens têm medo, empresários têm medo de perder a empresa, de ir para a falência. Pessoas têm medo de que alguma coisa aconteça de ruim com elas, medo de assalto, medo de algum infortúnio, medo. Então, existem muitas pessoas que, na realidade, elas não conseguem se sentir em paz, elas não conseguem viver em paz, se sentirem seguras, porque falta, sobretudo, a presença de Deus. Falta, sobretudo, a presença de Deus. E quando falta a presença de Deus, torna-se muito difícil, né, que uma pessoa viva num mundo de trevas, num mundo de aflições, e dentro dela não haja temores, não haja medo, não haja receio em relação a qualquer coisa que possa acontecer. Então, ora, é muito importante que aqueles que estão vivendo nessa situação, escravizados, né, por um sentimento de medo, você entenda que o mundo não dá segurança, o mundo não vai produzir segurança a ponto da pessoa dizer: ah, agora eu estou em paz. Isso não vem do mundo, isso só vem de Deus. Então, quantas são as pessoas que muitas das vezes são ricas, elas têm segurança, elas moram num lugar extremamente, aparentemente seguro, né? Mas elas não têm paz, muitas das vezes elas vivem com medo, muitas das vezes, mesmo sozinhas, elas estão atemorizadas. Aparentemente pode tudo estar perfeito, não falta absolutamente nada, está tudo perfeito, mas existem pessoas recorrendo, né, a tratamentos, muitas das vezes dependendo de medicamentos, porque o medo as tem escravizado. Então, o melhor caminho, né, para que a pessoa consiga se libertar das garras do medo é a pessoa buscando, né, a presença de Deus, vivendo com essa segurança que a presença de Deus produz. Então, Davi disse assim: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército, e era o que ele estava vivendo, né? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim eu terei confiança. Então, ora, eu quero fazer um convite a você que me assiste, que está escravizado, escravizada por esse sentimento de medo, né? Eu poderia ficar aqui muito tempo citando, né, os motivos, né, pelos quais tantas pessoas estão escravizadas pelo medo, mas eu passaria muito tempo aqui e não faltaria motivos, né, para explicar quantas são as pessoas que vivem atemorizadas. Ora, mas é muito importante que a gente entenda, que você entenda que Deus não nos criou para vivermos atemorizados, né? Eu já disse, já repeti, muitas das vezes há pessoas que aparentemente, né, e de fato elas têm todas as condições, né? Às vezes emprego, elas estão com saúde, elas têm familiares ao seu redor, elas moram muito bem, não falta nada materialmente falando. As pessoas olham para a vida dessas pessoas e dizem: é uma vida perfeita, né? E ainda assim, aquela pessoa muitas das vezes está escravizada pelo medo. Ela sente medo quando fica sozinha, ela sente medo para sair, ela sente medo para dormir, ela sente medo para viver, ela sente medo do futuro, ela sente medo em relação à família, em relação aos filhos, em relação ao trabalho, ela sente medo, ela está escravizada pelo medo. Ora, então é preciso que quem tem vivido
escravizado por esse sentimento de medo, busque a Deus para poder se livrar das garras do medo. Essas garras que têm aprisionado tantas pessoas, ela pode ser vencida. E o melhor caminho para que se possa vencer é recorrendo a Deus. Eu gostaria apenas de repetir, então, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. E disse Davi: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, e no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Davi estava falando sobre a presença de Deus. Ele não estava falando, literalmente sobre um templo, mas ele estava falando em relação a habitar na presença de Deus, em praticar a presença de Deus, em permanecer na presença de Deus, porque ele sabia que a presença de Deus lhe traria segurança total, independentemente das circunstâncias. Mesmo quando as circunstâncias se tornassem extremamente adversas, ele sabia que a presença de Deus lhe daria segurança. Então eu quero fazer um convite a você que me assiste, para que você esteja conosco neste domingo. Nós vamos orar para que as pessoas recebam a presença de Deus, mas também faremos uma oração importante em favor daqueles que estão escravizados pelo medo, por um motivo ou por muitos motivos, não importa. O medo tem que ser vencido, e as garras do medo, elas precisam ser quebradas, e a pessoa tem que estar livre para poder ir em frente. Às 9 da manhã nós teremos a reunião principal, depois às 7 horas da noite, a nossa sede fica aqui na cidade de Marília, a sede da Igreja do Novo Nascimento fica aqui em Marília, na Avenida República, 4729, no bairro Castelo Branco. Lá no Rio de Janeiro, você que me assiste aí do Rio de Janeiro, a pastora Nilzete estará orando também com esse objetivo na Avenida Marechal Fontinelli, 4217, no bairro da Malé, também às 9 da manhã e às 19 horas. Caso você me assista, esteja me assistindo de um estado distante, de uma cidade distante, ou quem sabe de um outro país, procure uma igreja que esteja pregando o Evangelho verdadeiramente, trabalhando no Espírito, e vá buscar a presença de Deus, que vai produzir em você uma segurança extraordinária. E mesmo no mundo de aflições, adversidades, insegurança, incerteza, você vai viver com segurança, porque a presença de Deus produz isso. Lembre-se desse versículo que diz: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim eu terei confiança, quer dizer, segurança total. E ela não vem pela capacidade humana, pela força humana, pelo talento humano, mas ela vem através da presença de Deus. Vá buscar, Deus há de abençoar. Eu estarei pessoalmente aqui na sede Marília, na Avenida República 4729, bairro Castelo Branco. Não aceite viver escravizado, não aceite
viver sofrendo, porque há um Deus que pode transformar a sua vida. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima.